Oi, tudo bem? Bom, vamos falar hoje sobre cartões de memória. Você já deve ter ouvido falar, talvez você já tenha tido esse problema de que você compra uma câmera, como uma GoPro, por exemplo, coloca o cartão de memória, aquele que você achou mais baratinho, ou até um que você já tinha, e quando você vai gravar, ela dá erro no cartão. Bom, isso acontece porque as câmeras, elas têm uma velocidade máxima de gravação, não só a questão de Full HD, se ela grava em Full HD ou se ela grava em 4K, mas sim uma taxa de bits que ela grava, uma taxa de bits por segundo. Isso também varia de câmera para câmera. Então, se você tem uma câmera 4K que grava 30 quadros por segundo, ela pode ter uma outra câmera, você pode ter uma outra câmera 4K que grave 30 quadros por segundo, mas que tem uma taxa de bits diferente, que depende da compressão que eles usam para gravar o vídeo. Então, o que você tem que ver em primeiro lugar? Vamos entrar aqui no site. Todos os fabricantes têm nas suas especificações. Vamos entrar aqui no caso da GoPro, a GoPro Hero 10, especificações técnicas. Desce um pouquinho, procura a parte de vídeo, aqui ele fala sobre vídeo de uma forma bem simplista, olhando mais um pouquinho abaixo, conjunto de recursos, vídeo. Então, aí ele diz aqui, 4K, 5,3K, 4K 60 quadros por segundo, 2,7K 120 quadros por segundo, Full HD, por aí, 1080p, aquela coisa, taxa máxima de bits do vídeo. 120 Mbps. Desculpa, 100 Mbps. O que são esses 100 Mbps? É 100 milhões de bits por segundo. Mas o cartão de memória, ele dá informação em bytes por segundo. Então, a gente tem que transformar de bit para byte. Para isso, você divide por 8. Então, 100 Mbps significa 12,5 megabytes por segundo. Mas eu tenho um cartão que ele grava em 30 megabytes por segundo e não está dando erro. Como é que pode isso? Então, essa é uma questão importante, porque os fabricantes de cartão, eles não informam a taxa de gravação, informam a taxa de leitura. E eles não informam a taxa garantida, que é a taxa mínima, vamos dizer assim, de gravação, e sim a taxa máxima, que geralmente é a taxa de leitura. Então, nesse caso aqui, a gente tem esse cartão que grava a 30 megabytes por segundo. Não, ele lê, a taxa de leitura máxima dele é 30 megabytes por segundo. Qual é a taxa de gravação? É essa daqui que a gente tem que olhar, que está envolvido no 6, que é a taxa mínima de gravação garantida pelo fabricante. Então vamos dar uma olhada nessa tabela interessante aqui. Bom, os cartões, eles têm 3 tipos de classificação. A mais antiga, que é essa daqui, a Speed Class, que ela começa em 2 megabytes por segundo, 4 megabytes por segundo, 6, depois 10. Isso aqui a gente ainda vê hoje em dia. Daqui para baixo isso é bem difícil de aparecer. Por algum motivo que eu desconheço, eles não atualizaram essa classificação. Um pouquinho mais recente tem essa classificação que é o UHS Speed Class, que tem o U1, que é 10 megabytes por segundo, que é igual a esse 10 envolvido com esse círculo, e o U3, que equivale a 30 megabytes por segundo, que não tem correspondente na primeira classificação. E a mais recente é o Video Speed Class, que é mais voltada para vídeo, que é o caso que se aplica à maioria das pessoas. Então a gente tem as opções, né? V6, V10, V30, V60 e V90. Eu confesso que eu nunca vi V6. Já vi sim, escrito com esse 6 aqui, com círculo em volta, mas V6 eu nunca vi, porque esse tipo de classificação é mais atual e eu acho que ninguém mais fabrica cartão, ou pelo menos ninguém mais desenvolve um cartão novo com essa classificação V6. Bom, então se você tem um cartão que está escrito V6, ou melhor, o 6 com círculo em volta, ele consegue gravar a 100 Mbps? Não, porque 100 Mbps equivale a 12 megabytes por segundo, 12,5. Então a gente pegar um cartão V6 não consegue, pegar um cartão V10 não consegue, tem que pegar um cartão V30. Se existisse o cartão V15,
seria suficiente. Se existisse o V20, seria suficiente. Mas não existe. Então você vai para o V30. Ok? Ok. Então vamos dar uma olhada em outras questões aqui. Vamos lá. O drone, por exemplo. O lançamento da DJI, que é o Mavic 3. Especificações. Vamos procurar a parte de vídeo. Resolução de vídeo, né? Taxa de bit máxima do vídeo, 200 Mbps. 200 Mbps divide 200 por 8, dá 25 megabytes por segundo. Voltando lá para o outro quadro. 25 megabytes por segundo. Esse cartão consegue gravar? Não, ele grava em 6 megabytes por segundo. Vamos para o próximo cartão. Esse aqui a gente viu que não consegue gravar. Esse daqui que faz 80 megabytes por segundo, consegue? Não, porque 80 megabytes por segundo é a velocidade de leitura. A de escrita é 10 megabytes por segundo. Ele consegue gravar? Não, não consegue. E esse daqui, Extreme da SanDisk, 90 megabytes por segundo, ele consegue? Consegue, porque ele é um V30, então ele grava a 30 megabytes por segundo. Ele é V30, ele é U3 e ele é 10. Mas ele é 10, então ele é 10 ou ele é 30? Vale o número maior, porque essa classificação aqui parou de ser atualizada. Essa daqui também parou, mas ela vai até 3 ainda, que equivale a 30. Então você pega o número maior. Então ela grava em 30 megabytes por segundo. Então se você pegar o caso do drone, o drone ele usa o cartão micro SD, mas a classificação aqui é a mesma. Então se você pegar no caso desse drone do Mavic 3, você precisa que um cartão seja no mínimo V30. Se for menos que isso, você não grava na taxa máxima do drone. É claro que se você for gravar em Full HD, a taxa vai ser um pouco menor. Se não me engano, por exemplo, as câmeras da Nikon gravam 4K a 144 megabits por segundo. E em Full HD elas gravam a 28 ou 24 megabits por segundo. Então quando você grava em Full HD, isso também eu estou falando Full HD 30 quadros por segundo, porque se for 60 vai ser mais, se for 120 vai ser mais. Então depende da situação. Então vamos dar uma outra olhada aqui nesse outro site, que é o site da Fuji. Vamos dar uma olhada no site da Fuji. Então a gente tem aqui a Fuji X-T3. Fuji, então eu participo de um grupo da Fuji, é muito comum o pessoal reclamar disso. Aqui ele então 4K 60p, 400 megabits. Dividir 400 por 8, a gente vai ter 50. São 50 megabytes por segundo. O cartão V30 eu consigo gravar? Não, eu não consigo gravar. Esse cartão aqui, todo mundo fala que é 170 megabytes. Não, isso aqui é velocidade de leitura. Então vamos cair no mesmo problema. Com esse cartão a gente não consegue gravar. Vamos procurar um cartão que consiga. Esse daqui consegue? Consegue. Esse aqui é V60. Esse aqui é V90. Consegue também. Então o que é importante observar é a taxa máxima de bits do seu aparelho, da sua câmera, seja lá o que for, do seu drone, divide por 8, transforma em megabytes. Compara com a taxa mínima de gravação garantida pelo fabricante do seu cartão de memória. Se o seu cartão de memória tiver uma taxa mínima de gravação maior do que a taxa máxima de bit rate do seu drone, câmera fotográfica, câmera de vídeo, seja lá o que for, você consegue fazer a gravação na capacidade máxima da câmera. Caso contrário, provavelmente você vai gravar 1 ou 2 minutos e vai parar depois. Agora uma questão aqui para terminar, tá? Que é a seguinte. Esses cartões anteriores são todos do tipo UHS-1, que é aquele tradicional que a gente está acostumado a ver. Esses aqui são todos do tipo UHS-2. Está vendo que tem um 2zinho aqui? Né? Volta, eu apertei o botão errado. Está vendo que tem um 2zinho aqui? Isso aqui significa que ele é o UHS-2. Qual é a diferença? Eles são iguais. Eles são iguais? Diferentes são, mas quando a gente vai para trás deles, não. O UHS-1, que é aquele tradicional, ele tem uma fileira de contatos, tanto o SD quanto o micro SD. E o UHS-2, ele tem 2 fileiras de contatos. Essas fileiras de contatos são para poder conseguir essa transferência mais rápida. Então, se você tiver uma máquina fotográfica
e quiser colocar um cartão de memória UAS2, você consegue? Consegue. Ele vai funcionar, só que ele não vai funcionar na velocidade máxima dele, você vai ter jogado o seu dinheiro fora. Então, ficar atento com isso. Cartão de memória UHS-1, que são os tradicionais, até V30. A partir de V30, né, a partir de velocidade mínima de gravação garantida, de 30 MB por segundo, só o cartão UHS-2. Aí a sua câmera fotográfica tem que ser compatível com ele. Bom, era isso que eu queria falar hoje. Muito obrigado e até a próxima.